Meninos e meninas do 9º ano, que a gente vai ter uma pequena videoaula de língua portuguesa, sobre leitura, compreensão e interpretação de texto. A compreensão e a interpretação não são a mesma coisa. Apesar de que, para interpretar, a gente vai precisar compreender o texto, mas as duas coisas não são iguais. Na compreensão, óbvio, a gente vai ter que ler, né, a leitura do texto, que eu vou precisar compreender, entender o texto que eu estou lendo, aí eu vou fazer questões, vou fazer levantamentos relacionados à compreensão. E aí, para me poder responder esses questionamentos, eu vou ter que voltar ao meu texto, ler novamente. E essas informações que eu preciso para minha compreensão, elas vão estar sempre dentro do texto, nunca fora. Eu não vou precisar extrapolar o texto, fazer outras pesquisas, outras leituras para poder compreender. A compreensão, ela está dentro do texto. Na interpretação, ela é um pouquinho diferente da compreensão. Ela se difere. Eu vou também precisar ler o meu texto, que eu vou interpretar. Eu vou precisar também entender o texto e eu vou precisar compreender o texto. Então, para me interpretar, eu preciso primeiro compreender o texto. A compreensão é dentro do texto. A interpretação, eu vou fazer inferência. O que é essa palavrinha inferência? A partir do texto, onde eu posso encontrar relações? O texto é apenas um ponto de partida. Então, a partir do texto, eu vou poder ir além dele, fazer compreensão, fazer outras pesquisas, outras leituras. A partir do meu texto, eu vou compreender um determinado assunto através da interpretação. Então, a compreensão e a interpretação, elas andam juntas. Porque, para eu interpretar, primeiro eu preciso compreender, mas não são a mesma coisa. A compreensão, ela está dentro do texto, dentro da leitura daquele texto proposto. Já a interpretação, ela extrapola o texto, vai além. Então, o meu texto é apenas o ponto de partida para eu ter inferências e, a partir dele, poder fazer aí a minha interpretação. A compreensão. O que eu preciso para compreender de forma efetiva um texto que eu estou lendo? Primeiro, aqui são as coisas bem básicas. Primeiro, eu vou precisar entender a pontuação. Quando eu entendo onde o texto tem pontuação, que tipo de pontuação, o que aquela pontuação significa, eu vou poder compreender melhor o meu texto. Eu vou poder fazer uma compreensão efetiva. Também uma coisa importante são as palavras-chave. Em cada parágrafo do texto, existem palavras-chave que vão fazer com que eu compreenda melhor esse texto. Essas palavras geralmente são substantivos e verbos. Se eu sei o que são substantivos e verbos, se eu sei como aplicá-los e qual é a função dele dentro desse texto, eu vou fazer uma compreensão melhor. Então, assim, eu faço primeiro uma leitura na íntegra do meu texto, depois eu volto ao meu texto, lembrando que a compreensão está dentro dele, e observo a pontuação, as palavras-chave, que são substantivos e verbos, e a partir daí eu compreendo o que eu estou lendo. Eu faço uma compreensão efetiva. Na interpretação, para interpretar, é preciso compreender o texto, primeiro. Então, se eu não compreendo o meu texto, eu não vou conseguir interpretar ele. Porque a interpretação vai extrapolar o texto, vai ir além. Mas eu vou partir dele. Então, eu preciso compreender. Então, eu preciso ter domínio sobre a pontuação, sobre as palavras-chave, os verbos, os substantivos. Eu vou precisar utilizar tudo isso para compreender. Depois que eu compreendi o meu texto, eu vou poder interpretar ele. E aí, na interpretação, eu vou utilizar muito a semântica. E o que é a semântica, professora? Semântica é fazer relação de sentido. Se na compreensão eu vou utilizar bastante o meu texto ali, na semântica eu vou estabelecer sentido do meu texto
com outro texto, tanto pode ser escrito, quanto pode ser um filme, uma série, com um pensamento político, tudo eu vou poder fazer uma relação de sentido, estabelecer sentido entre o meu texto e outros textos que eu porventura tenha lido. E aí sim se dá a importância da leitura para poder tanto compreender quanto interpretar. A partir do texto eu vou chegar a deduções, a conclusões. Então, a partir do texto, eu vou chegar a conclusões, levando em consideração aí os sentidos que eu vou estabelecer. Ah, professora, mas eu não gosto de ler. Como é que eu vou conseguir compreender e interpretar? Infelizmente, não vai. Sem a leitura, a gente não consegue estabelecer sentido com o texto e a gente não consegue também compreender o texto. A gente precisa desenvolver um gosto pela leitura. Ah, se eu não gosto de ler romance, se eu não gosto de ler textos extensos, escute música, é uma dica. A música, quando a gente escuta muito ela, falo música popular brasileira, que tenha letra, que tenha um conteúdo dentro da letra. Quando eu costumo escutar a música, eu vou ter curiosidade de ir na letra da música. A letra da música é um texto. Então, se eu começo a partir de uma letra de música, um texto menor, eu vou sentir a necessidade de também estar expandindo as minhas leituras. Por que é importante ler? Por que é importante ler para poder compreender, para poder interpretar? Porque viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. E o que te dizem normalmente e geralmente não é muito interessante para a gente. Te dizem o que é óbvio. E a gente precisa ir muito mais além do óbvio. E para que isso possa acontecer, a leitura é de extrema importância.